Blessed people, Bem, povo today, abençoado, Friday, very hoje, special day, sexta-feira, Friday, day um of dia worship muito in especial, this nation. dia de Today, adoração Friday, the nesta 5th nação. Hoje é September 5th, sexta-feira, Friday, 5 the de year setembro do ano 2025. de Coming 2025, to you now at vindo about até vocês agora por 11:37 volta a.m. de East African 30 da time. manhã no horário And da the África Lord has been Oriental. speaking with us. E o The Lord Jehovah, blessed people, has been speaking with us tem about the falado mission of conosco a God respeito da missão that de is coming Deus up que está to vindo Belgium à Bélgica and many other European e muitas nations. outras nações This europeias. time, when we Desta vez, go, we quando will not come back until we nós do nós the não round voltamos até fazer from o giro Brussels, de and then we have two Bruxelas. meetings Então, in nós temos Stuttgart, 2 reuniões em and Stuttgart, then one meeting in então uma Duisburg, reunião em and then Duisburg, one meeting in então uma Bordeaux, reunião em Bordeaux, and then e come back então to voltar Milan para Milão to work there with para the team ver that's on the e ground there and trabalhar com a see how to equipe lá establish para this ver revival como in Europe. estabelecer este avivamento na And so, Europa. this is Então, such a time este é like um no tempo other tal time in como the life nenhum of the outro church. tempo na vida da igreja. And I'm very blessed to come to E you, blessed estou people, muito after the abençoado mission de of vir God, até the mighty, vocês, mighty, povo mighty abençoado, mission of depois da God missão to the nation of poderosíssima the de Deus DRC. na, About na 80 nação de plus DRC, pastors, Congo, senior mais bishops de and pastors in this 8 land mil joined us on pastores that mission. It was such a nas powerful experience for them, 80 a beautiful líderes moment to pastores se uniram a nós naquela missão in these. para uma linda It was really very mighty to conferência. see them Então there, foi muito to poderoso see the vê-los bishops, and lá, the purpose ver for which os I brought them bispos there para o was propósito that para they o may qual be ele os able to trouxe lá, see para que the eles possam amount of ver work, a quantidade the de amount trabalho, a of work quantidade that we de are doing trabalho out que nós there. estamos I fazendo know when lá. we come to Kenya, Eu we sei have que quando voltamos ao Quênia, received here in a very nós mighty way. fomos recebidos de When we forma come to muito Kenya, poderosa quando voltamos ao Quênia. the professors, Os professores, Professor Kassipoy, the professor doctors, Cassipó e senior os doutores, os they mais present the sêniores, wonders of eles God. apresentam as And so it's very maravilhas de powerful Deus. when we come Então back é to muito Kenya poderoso and quando see what the voltamos Lord ao has done in Quênia this land. e ver o que o Senhor tem But feito we nesta also nação. wanted, Mas nós I just também wanted queríamos, the eu clergy, as somente many as queria, eu possible, you can quero, imagine I would have o wanted quanto all. possível, é claro que eu gostaria que I wanted todos, them to see eu queria that que eles other sheep vissem also have que I, outras says the ovelhas Lord. também têm o eu, diz To o see that Senhor, the Lord has de ver sheep que o Senhor everywhere. tem ovelhas em todos os I know lugares. Eu the sei prophetic value of that que scripture. Other sheep a also have, it was literally profecia about desta Israel. escritura That Israel que se will also refere a finally join Israel, que eu tenho the lambs outras, of the eu tenho outras Messiah. Will ovelhas, join que the Israel Messiah, worship the finalmente Messiah, vai se and unir ao belong Messias to e the King, adorar ao Messias e receive their pertencer King, ao Rei, vai receber submit to o seu their Rei, King, se worship submeter their ao seu King. I've Rei, seen that vision. adorar o seu Rei. Eu vi aquela visão. However, Entretanto, I just wanted eu these queria awesome apenas Kenyan bishops, que estes very maravilhosos powerful preachers bispos of quenianos, righteousness, poderosos who have pregadores built a da powerful justiça, church of que righteousness construíram and uma holiness for the Lord. poderosa igreja de A church that arrependimento is e preparing santidade the para way o Senhor, deliberately for the a glorious igreja coming of que the está Messiah. preparando o I caminho wanted them deliberadamente to para a come vinda do out here Messias. Eu queria que and eles see for saíssem themselves aqui the e amount of vissem work. You por si see, 20 mesmos million a people, quantidade de ai, trabalho. Ver mega 20 cities milhões of de Africa, pessoas, one of the mega, biggest in the mega world cidade also. da África, uma das maiores do 20 mundo million também. people in 20 Kinshasa. milhões de Kinshasa pessoas em is a Kinshasa. massive city. É uma cidade Powerful city, massiva, beautiful city poderosa, with people linda, in there that com need to be pessoas lá que reached. precisam ser alcançados. And you see the E traffic você is just vê que o unbelievable. You tráfego think you're é in Asia. simplesmente inacreditável. Você pensaria que você And está so na Ásia. I thought that was a Então, very refreshing time, eu a very pensei que powerful aquele time for the tempo senior fosse um clergy. tempo de And you see how refrigério they e were poderoso astounded para os when they sêniores came, and also to líderes see how the prophets do of God Quênia, e minister também out there. ver como que os How we profetas come do out Senhor there, ministram lá fora, como que encounter the nós saímos country, lá fora, encounter the encontramos o pastors, país, the encontramos church os pastores, leadership os in the líderes, land, a liderança da leaders, igreja, and begin to e instruct them on começamos what a the Lord has spoken instruí-los from a His throne respeito in heaven. daquilo que o Senhor Very, falou very no powerful, seu blessed trono people. no And céu. you see how they are seated, they are Muito making notes, poderoso. E they are você vê attentive, como they eles are paying estão attention. sentados tomando notas You see how they are receiving the e message and saying, prestando we atenção, waited for this como so eles long. recebem a mensagem e dizem, esperamos And then tanto por also just isso. the experience Então, of flight. I também mean, that was somente something also, a right? The esperança experience of the flight with the do clergy, you voo know, com o clero, the isso também flight é with them uma in this coisa direction, incrível. O and clero then, you know, que precisa to de reach there, direção, então chegar lá
look for some food, bring food, soda. Então, so trazendo and so comida, forth, trazendo soda. refrigerantes, Take refrigerantes. sodas to this, Leva essa which para place is still aquele. open in this city? Get a taxi. Que What- lugar ainda está This aberto is now nessa called cidade? Mission Isso Field. agora se chama Campo da Missão. That was a powerful experience I wanted them to go through, Essa era uma poderosa And the Lord esperança pela qual eu enabled us queria que eles that they passassem, may go through this. para que eles passassem por isto. I wonder whether I'm still live Eu on air, fico Margaret. pensando se eu ainda estou ao vivo no ar, Yes, Margaret. please, my lord, Yes, I please. can hear I'm back. Sim. I can hear I'm back on the Eu feedback. posso ouvir que eu And so voltei. this is very Então, serious. isso é muito Very, sério. very serious Muito moment. sério Beautiful momento, time. lindo As you can tempo. imagine, I would have Como wanted vocês all podem imaginar, the eu senior gostaria que clergy, todo pastors, o clero bishops sênior, to come with pastores, me to bispos, some of these viessem other comigo missions. a algumas dessas We have outras another mission missões. Nós coming temos up to outra Mozambique. I missão don't vindo know a how we will be able Moçambique. to handle that. Eu não sei But because of quantos now vão the vão frequency and the conseguir intensity, chegar lá. I Por may causa just da have to go frequência e alone. intensidade, talvez Like eu now, tenha as que I ir live, sozinho, como living agora alone, eu estou because saindo it gets quite, sozinho, porque costly also. But está it was muito important. It pesado was também. important Mas foi to do importante that for fazer the isso precious bishops of this para land os preciosos who are bispos preparing a desta holy nação que time. estão preparando Like uma tonight, igreja you'll santa, see como them nesta noite. worshiping, Você vai vê-los adorando, worshiping in every adorando single em city, cada town, village cidade, center, vila, no worshiping Jesus. centro de At one point, cada the vila, entire Kenya adorando Jesus. Em um ponto just to todo o worship Quênia Jesus simplesmente as they go. vai adorar Jesus de uma Very, só very vez, serious, ao blessed mesmo people. tempo. Muito, muito And then sério, you povo saw the abençoado. visitation Então, there, vocês very viram a powerful. visitação lá, on the muito last day. poderosa no You saw último the dia. visitation Vocês there. viram a The president had a visitação lá, function o just next to presidente us there by the estava parliament. ali, And you junto saw do when I parlamento. came in, it Então, looked like quando eu ladies. I vim, think, you know, this is a me very powerful parecia, experience. isso foi uma I wanted the experiência bishops to muito go through. poderosa. Eu queria que os bispos Because you see passassem the por time at isso. which I arrived Porque at você healing vê service. que na In hora que eu Kenya, cheguei I no arrived in serviço the de morning. cura, quando eu chego no Quênia, 10 eu chego de o'clock, I'm manhã, inside the field. 10 horas da manhã eu já estou dentro But do you see, campo. the 8 Mas p.m. is você when vê I'm que lá é arriving. 8 da It noite quando eu estou feels chegando. late. It looks Então as if it's parece late. que como And se ele how I'm estava calming them down, I atrasado said, e a forma telling quando them, eu venho, don't worry, eu digo, não don't se worry, we preocupe, diga are para not eles, late. não se preocupem, I nós know you não are thinking estamos we are late, atrasados. don't worry. Eu How sei the que prophets vocês are going acham to que eu take estou charge atrasados, não and se begin to preocupem, como comfort que them, os say, don't profetas worry, vão we assumir are o not controle. late. You Não are se not late, we are preocupem, not late. nós não Everything estamos the Lord said he wants atrasados. to do Tudo here, que o he's going Senhor to do disse here. que Ele vai fazer aqui, And Ele just vai a few fazer minutes from aqui. now, Então, from poucos a few minutos a minutes from partir de us here, ahead agora, of us here, em is the poucos big minutos aqui visitation na of nossa God frente itself. I want haverá to uma call grande God here visitação to do visit you próprio here. Deus. Eu You vou saw the chamar Deus para te ministry in a hurry. visitar aqui. I am Você vê o praying, ministério com I'm pressa, eu making the estou orando e decree fazendo o while decreto, looking at my enquanto eu watch. olho para o meu Praying while relógio, looking, even orando worshiping enquanto while eu olho looking at para the o watch. e Amazing. adorando e olhando para o relógio. That is what I wanted Impressionante. the bishops É here isto to que eu see. queria que os bispos That when aqui they come back, vissem, they para may que quando eles treasure voltassem, this eles avalanche, considerassem esse this tesouro flooding que é of esta abundance, avalanche, the essa delight of inundação the plentiful de of the house of milagres, the Lord that has been poured a, here. a grande maravilha e Because in Kenya, as you can delícia da imagine, casa do Senhor que foi even derramada Menengai aqui, 7, porque até Menengai mesmo o 8 Menengai now is going 7 to be 8 much agora bigger. vai ser muito Menengai maior. 8 is going to be Menengai 8 vai 7.5 ser million. 7,5 It's not going to be a milhões. joke. Não será uma brincadeira. So you can imagine for you Então here, vocês you know, podem imaginar por si at 10 mesmos o'clock, the aqui Lord às has 10 already brought horas me da to the manhã, meeting, the o miracles, Senhor me the trouxe a wonders, reunião, os everything. milagres But it começando, was very maravilhas, tudo. powerful to see Mas foi muito how the poderoso prophets of ver God, como que the os Lord profetas uses de them out Deus, there. o Senhor os usa lá fora, Calming the crowd, say, vindo don't na, worry, we are not na late. multidão e dizendo, Don't não worry, se the next preocupem, few não minutes, estamos allow me just atrasados. worship a bit Não here se before you're preocupe, away. permitam-me adorar My aqui friend, diante in de the next few Yahweh, minutes meu here, amigo. Em there's poucos going to be minutos, a partir visitation. de I'm going aqui, to ask haverá God uma to visit here, visitação. to Eu vou visit you. chamar Deus para visitar Some of them vocês were like, oh, aqui. you know, I get E more alguns people deles think. So they diziam, were like, how is ah, that going to be possible? como que isso é possível? Algumas And the pessoas, next eu sabia moment, como eles really estavam true to the pensando. word, E nos próximos minutos, exatamente, called the fiel Lord à to palavra, visit there. And Deus it's Pai spectacular. vem You saw visitar lá e foi spectacular live on espetacular. TV. Vocês viram The espetacular ao Lord, vivo na because of TV. time and all that, Por you see how causa the do Lord operates tempo e out there. tudo que você vê como o Spectacular. Senhor He opera lá catches fora, this man who was a espetacular. lunatic, Ele and pega I've esse even homem que given era the prophecy, lunático. though. Eu A man nem who was mesmo lunatic going to the dei a store. He profecia catches do this man who is a lunatic lunático que and has foi epilepsy, restaurado. and he Ele é strikes him lunático, tem down. epilepsia e o Power of God Senhor struck o down. golpeia The ele doctors e were
were põe sitting ele there. no chão. Os médicos And, que they estavam were saying, sentados lá "Wow, estavam we dizendo, we uau, have never seen this. How não, is it nunca going to happen? vimos Put us isso. in the Como que front isso row. We vai want to see." acontecer? So they were given front Então, row seat by eles the receberam team that was assento with us. bem de And frente then
The sick, I didn't know, Então, I didn't know os where the sick were enfermos, seated. eu não But sei people onde os that enfermos sick were estavam seated sentados. Então, on os their right, médicos, just os behind them like enfermos that. estavam I think sentados right behind them. bem Slightly on the atrás right, deles, their right. um pouco à direita. À direita. And what the Lord did, E o que o Senhor because they were longing fez? to see the Porque eles power of estavam God. ansiando When por the ver o Lord poder de struck Deus. the Quando meeting o with the Senhor massive healing atingiu a anointing, reunião he com massiva actually unção de struck cura, where the sick ele were. atingiu It was right lá next to onde the estavam doctors. aquelas cadeiras And onde the estavam power os of God hit in a doutores. power, and it E o was crazy. Senhor Everything golpeou, went ele foi absolutely louco, astronomical, tudo foi glorious. astronômico e People glorioso. flying and As destruction pessoas and stood there. And foram, all of a sudden, man, spectacular, man. em um minuto, aquilo se tornou The Lord struck a espetacular. O man that was Senhor lunatic and atingiu had epilepsy. um homem que era It was lunático e so tinha dramatic epilepsia, e foi live on tão television, dramático very ao vivo powerful. na TV, I have muito not yet watched the poderoso. clip, but those who Eu have watched the ainda clip não say it is assisti o clipe, tremendous. mas os que assistiram It disseram que is foi spectacular. tremendos, espetacular. In a spectacular manner, the Lord De uma wanted maneira the TV, the espetacular, people o to see Senhor queria que that a he's TV, visiting todas them, as healing this pessoas time, delivering vissem this que ele time. estava And it was such a curando este homem, violent, what libertando este homem. deliverance, and E then você at vê one que point he foi looked like he was calm. violento, And then depois em again um he momento jumped parecia que ele up, estava and calmo. people Então, chasing depois him. de novo, And the Lord novamente turned it se down, mexia he todo said, ele. to O the Senhor o situation and a feriu, half. uma Dramatic, situação tal, spectacular. muito You can tell the espetacular. Lord Lá was doing você that pode dizer que o deliberately, Senhor estava fazendo aquilo intentionally. He deliberadamente, wanted them to see intencionalmente. Ele this, queria que eles vissem isso, vissem esta unção, vissem este poder, vissem esta visitação, vissem esta hora na And then igreja. after that, Então, depois disso, and then at one point então, em now, um ponto they agora, many people, many muitas strong men pessoas, abused him. Then I told them, can you move então, aside now? eles So se I continue juntaram ao the healing redor service. dele. Eu falei, será que They vocês carried him podem away. ficar de lado The para eu next fazer o moment he's serviço de coming cura? Eles back, o levaram. literally, that's it. No próximo minuto, ele está voltando e Very dizendo, eu fui tremendous, very curado, eu fui dramatic. curado. Muito So tremendo, you muito could see dramático. that Então, this is vocês how the puderam Lord ver operates out que there. assim como o It was Senhor very opera lá important for the fora, foi Kenyan muito clergy, importante para the o clero senior most queniano, pastors that os traveled, pastores and mais bishops sêniores que to see viajaram, this. os bispos, para ver isto. Totally restored, even the memory, he could remember Totalmente restaurado, that his até father mesmo a came to memória. Kinshasa Ele lembrava que o 1996, pai I think. dele veio a And he Kinshasa says, em the soldier, things 1996, saved era him. um He now soldado. Ele remembers. começou a dizer Memory coisas, restored, se lembrar, calm, memória fully restored. restaurada. Ele veio, And the people voltou got up totalmente again next to the restaurado. doctors E as right there. The pessoas Lord really falaram, wanted to show the doctors there. eles queriam My mostrar sons para and os daughters, my médicos lá, awesome minhas sons filhas, meus and filhos daughters, maravilhosos if you e have seen the filhas doctors, they, em we thank them so DRC much. Congo. Oh, They eu came out in their agradeço numbers. tanto a And eles, the eles cripple vieram em stood up. grandes números. Powerful. E o In fact, I was aleijado talking about the levantou. crippled girl E eu estava pensando sobre that aquela I've seen in the menina dream. que eu tinha Showed visto up. no sonho. Ela Total apareceu crippled, standing, totalmente walking, stable, not falling, aleijada, learning to walk. agora de Very pé, serious andando, indeed. aprendendo a andar. Muito After that, sério. again, Depois walking with the disso, shadow of novamente God andando com Almighty, a sombra do Deus totally deaf for Todo-Poderoso, 14 years, and totalmente totally dumb. surdo por Then 14 he anos, spoke, totalmente opened the surdo e tongue, mudo and por spoke very 14 well. You anos, could not even e, believe this was e a deaf agora person. estava falando muito perfeitamente. Você não You dizia could que essa era see uma pessoa that surda. surely the Então Lord você pode wanted ver the que nation of certamente o DRC to know Senhor the Yahweh in the queria church. But to que me, even more a important nação also de Congo was that visse the isso. Kenyan senior Então, mais most bishops, importante é que os bispos mais designated sêniores do bishops, clênio, pastors, bispos went to see how the adjuntos, Lord operates with pastores his foram servants out there. ver como que o Senhor opera com seus So, servos I mean, lá I want to fora. save my voice, Então, so, eu but quero very economizar a powerful. minha There's so voz, eu much to quero discuss poupar there. minha voz, mas há muito Very para discutir serious. lá, The muito Lord also sério. spoke about O the Senhor rain. também falou a He spoke respeito about da the rain chuva, in DRC. falou da And chuva I em still see DRC, that e eu the ainda daughters of vejo God in Long as Grove, filhas de it's Deus a em venue which vestes has a longas. É um building. local que It's tem a um venue that has a edifício. building, É um and that local building que tem um has not a edifício, e balcony, naquele but edifício has tem, not a não é uma veranda. varanda, Veranda is not upstairs. não é uma But has varanda, a normalmente você tem building that has an cadeiras, open mas place é um like a edifício veranda que like tem um this lugar on the aberto floor como se level. fosse And there uma, are 3 uma stairs going down. varanda assim And I lá em see the cima. daughters, E eu the vejo daughters as of the Lord, filhas Holy do Cross, up Senhor to em the vestes feet, santas lá em running cima, out, running correndo, out. correndo, I see correndo them para running fora. out. Eu as vejo correndo para Dressed fora, holy, running out. The rain vestidas has em come on them. I look santidade, like this. porque a I chuva see veio a da minha lady that's esquerda wearing assim, white, e eu vejo uma senhora que white usava, vest, not vest, in a blouse, não era uma veste, and era uma blusa a black branca skirt. e Also uma running from the left. The rain has saia come. preta, e também correndo à That esquerda e rain, I dizendo, a thought it chuva was for veio. DRC. Aquela chuva, eu pensei Oh, que how I fosse para long that is there. DRC. How Ou long that quanto eu the anseio spiritual revival. The que Lord há say, I'm um opening heaven here avivamento for them. espiritual, Because e you o can see Senhor the
disse, eu estou abrindo o céu para eles aqui, porque se há uma nação onde a igreja realmente se desviou e aí precisa disso, é DRC. Então, nós estamos muito abençoados pela reunião lá, Bispo Lang nos hospedando,
muito poderosamente nos hospedando lá. Então, a chuva, mas eu vejo as filhas estão vestidas com santidade, longos até os seus pés, e elas estão correndo. Elas estão à minha direita, assim, é um edifício. Aquele local tem um edifício que tem como um balcão. Eu achei que fosse lá no parlamento, mas não era o edifício do parlamento, mas havia um edifício naquele local e as pessoas corriam para fora. A varanda é um lugar aberto e elas veem um pouco de dentro e então saem e estão correndo. Eu achei que isso fosse uma chuva para eles, porque quando o Senhor falou. E vai acontecer de acordo com a vontade e com o propósito dele. Se é um avivamento espiritual de DRC, quão maravilhoso, 20 milhões em uma única cidade. Eles realmente precisam disso. A igreja lá se desviou, falsos profetas, falsos apóstolos, tudo lá. Se tem um outro país que seja também, tudo bem, é a vontade do Senhor que nós servimos. Então, muito poderoso DRC, e então andando com a sombra de Deus totalmente certo, totalmente surdo, totalmente surdo, totalmente... Quero dizer, perdão, é totalmente surdo e totalmente mudo. Sim. Por favor, não me liguem nesta hora. If it's JJ, please stop calling me at this hour. Very, very serious. Muito, muito sério. The people from the US, as pessoas dos Estados Unidos. Então, por favor, momento muito poderoso na igreja para que possamos vir e possamos ver como que o Senhor opera lá fora. Então, voltamos ao Quênia. Eu achei que isso fosse um poderoso refrigério, conforme o Senhor permitir. Vamos fazer isso de vez em quando. Mas enquanto partimos para a Europa, o Senhor falou comigo a respeito de Bruxelas, a reunião em Bruxelas. Eu vejo muitas curas, uma visitação muito grande vai acontecer em Bruxelas, e será muito poderoso lá agora, e todos já estão prontos agora. Eu vejo ouvidos surdos, um homem maduro, cujos ouvidos surdos abrem. Eu acho que é o ouvido direito, ou talvez os dois ouvidos abrem. Mas ele está mostrando, eu vejo ele mostrando o ouvido direito. Então, aleijado, cego do Senhor vai fazer uma poderosa visitação, como vocês viram em Amsterdã. Vai ser mais poderoso ainda e maior em Bruxelas. Maiores detalhes, a mensagem do Senhor, assim como vocês viram quando ficamos de pé em Kinshasa e demos o Evangelho eterno e falamos com a igreja e falamos de restauração, o Evangelho eterno. O tempo, a mensagem atemporal de Jesus, a mensagem da salvação que dura eternamente, a mensagem da morte sacrificial, da morte sem pecado, a sua vida na terra e a sua morte, a sua vitória na cruz, a sua ressurreição e a sua oferta de vida eterna que ele está oferecendo para a igreja. Uma mensagem que muda, a mensagem resiliente do Senhor, o Evangelho eterno, para que para que todos creiam. Isso foi poderoso, ficar lá em Kinshasa e dar este Evangelho. Eles estavam muito animados recebendo o Evangelho, foi muito poderoso ver isso, porque é um campo novo para o Senhor. A mensagem do amor de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. As obras de Jesus na cruz. A história de Jesus, como ele veio para nos salvar a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, como ele conquistou o pecado e a morte, e como ele nos permitiu compartilhar daquela vitória. Agora ele foi ao céu e disse: eu voltarei. E este é o Evangelho eterno, a salvação de Cristo através da fé. A fé que muda as nossas obras. Foi muito poderoso ficar lá em Kinshasa e entregar este Evangelho atemporal, essa verdade da salvação atemporal, a mensagem eterna de Deus, consistente, imutável através das gerações, através das comunidades, línguas, povos, nações. E o chamado para as pessoas serem santas e verem a soberania do Senhor do Evangelho. Ele diz: agora vão e façam discípulos, vão e preguem o Evangelho, batizam-os. Mateus 28, Mateus 16 lá.
Go and preach the gospel. Vão Then e you see preguem o his evangelho. sovereignty. Então você When vê a now soberania he talks dele about quando the agora ele angels fala a preaching this respeito dos gospel anjos with a pregando este tremendous message evangelho of the com a unchanging tremenda nature. mensagem You da cannot change it, you natureza cannot alter imutável. it. Você não pode They mudar, preach it as você it não pode is. alterar. Tem que ser Very pregada powerful. como é. The Muito universal poderoso, gospel, o universal Evangelho audience universal, a that should audiência receive this universal message of que deve salvation and receber, love of receber God essa mensagem da salvação e across do amor languages de and Deus people. através das The línguas global e dos importance of povos. this A message, the importância universal global dessa mensagem, salvation, a universal salvação offer of salvation universal, and love a oferta by God. universal da salvação e And do then amor de judgment Deus. for those that Então, reject it. juízo It para was aqueles que beautiful there. We rejeitaram. will do it also in Então, nós Brussels, vamos fazer and isso it'll be também em very mighty. I've Bruxelas, seen a será big muito visitation poderoso. Eu coming there. vejo uma grande May the Lord visitação bless you all. vindo But lá. the people, I know Que o today is a Senhor big os day. abençoe, povo Friday abençoado. Eu sei que hoje é um dia muito grande, é We are not sexta-feira, in the radio because celebração. we try to hear Não our estamos voices vindo here, na rádio porque estamos that we may be tentando able to curar embark a on another nossa voz mission. para podermos embarcar Today na is the outra first time missão. we tuned Hoje é in, a primeira but vez with que such estamos great news sintonizados, for mas com Brussels, a big grandes visitation notícias de coming. Very Bruxelas, powerful revival uma grande coming. Let visitação, all people in Europe poderoso head to avivamento Brussels. vindo, Those- que todo o povo da not all Europa people, vão I don't para know whether all in Bruxelas. Europe really, because Eu after não sei Brussels, se toda we a have Europa, Germany. porque depois de I think Bruxelas tem a Germans will be in Alemanha. Germany waiting Eu acho for que it os there. alemães, os And alemães then, estarão na Alemanha after that, esperando por mim we lá. have France, Então, and then depois come disso, back to temos Italy, França, aí voltamos and à then we come Itália. back here Então, and voltamos head to aqui Maputo. Maputo e is too iremos big. para It's too Maputo. big. Maputo será muito Very, grande, very big. The extremamente details grande, I've muito, received, muito even grande. letter. Eu já vi Letter from os the detalhes, authorities there. inclusive Very, very carta das autoridades lá. Muito, After muito Maputo, and then grande. we have Depois this de big meeting in Maputo, Japan. nós temos essa grande reunião And then no Venezuela Japão. is waiting. Então, Venezuela is Venezuela está on news, esperando. prime time news. Venezuela agora But the está nas prophets of Yahweh notícias, are coming mas back. os profetas This time do around to Senhor one city estão called voltando, Caracas, the desta capital vez a city. uma cidade Very chamada mighty. Caracas, a cidade capital. After that, Muito poderoso. Depois disso, then we'll be able to come back to então Finland poderemos voltar à and finish with Finlândia Paris, e France. terminar com Paris, And then França. Menengai 7, Então, 7, Menengai Menengai 7. 8, Então, Menengai 7.5 8, million strong. It will be 7,5 unbelievable milhões. this time. Vai ser And you can see how the Lord inacreditável has been dessa taking us vez. across the world. E você vê The como o Senhor nos anointing, levou the através anointing, do you can mundo see à unção. A from unção wherever vocês to podem Fiji, ver to all these de other nations Fiji, before todas Fiji, estas and nações then depois to de Fiji, Amsterdam and então Amsterdã other nations, e outras Amsterdam and nações. so forth. You can see Novas, DRC. então você pode You ver can see that DRC. Menengai 8 Você is going to be pode ver que Menengai 8 será unbelievable. inacreditável, And inacreditável. Menengai 8, E Menengai 8, big, big, big. We also grande, expect the grande, leadership grande. will be Nós there esperamos que toda a liderança esteja lá, of this country. Very deste powerful. país. The Lord Muito bless you. poderoso. The Que o Messiah Senhor is os coming, abençoe. O blessed people. Messias está vindo, povo It's such an abençoado. awesome Friday. É Enjoy uma yourselves. sexta-feira Worship maravilhosa. Jesus, Adorem a other nations. Enjoy the Jesus, revival. People desfrutem, don't have it. desfrutem No do nation has avivamento. Nenhuma nação, Even nenhuma right outra from the nação radio. tem isso. Nós estamos aqui May the Lord diretamente bless na you. rádio. Que o The Senhor Messiah os is coming. Thank abençoe. you. O Messias está vindo. Obrigado.